Olá e bem-vindos. Vamos diretos ao assunto, a um tema que nos toca a todos. Por que é que os métodos de estudo que usamos há anos parecem não funcionar? E se eu dissesse que a ciência tem uma resposta que pode mudar tudo? Fiquem por aí, porque o que vamos descobrir pode mesmo surpreender. Quem é que nunca sentiu isto, certo? Aquela frustração enorme. Passamos dias, às vezes noites inteiras, em cima dos livros, sacrificamos o nosso tempo para chegar ao momento da verdade e, puf, parece que nada ficou. É uma sensação universal e, sejamos honestos, é super desmotivador. E olhem para isto. Esta é uma história real. Alguém que fez tudo como deve ser. Anotações impecáveis, horas e horas de dedicação para um resultado, medíocre. E foi nesse momento que a ficha caiu. O problema não era a falta de esforço. O problema era o método. Muito bem, então qual é o nosso plano? Primeiro, vamos desmascarar a chamada ilusão da aprendizagem. Depois, vamos perceber porque é que a ideia do cérebro ser uma esponja está completamente errada. A seguir, vamos ver porque é que aprender a sério tem de custar um bocadinho. Depois, claro, uma caixa de ferramentas com estratégias práticas e, no fim, uma reflexão sobre o porquê de aprendermos. E aqui está ela, a primeira grande armadilha, a ilusão da aprendizagem. É aquela ideia perigosa de que o tempo que passamos com os livros abertos à frente se traduz como por magia em conhecimento. Mas, como a ciência nos mostra, estar ocupado não é de todo a mesma coisa que ser produtivo. Reparem bem neste contraste. Coisas como sublinhar, reler vezes sem conta, fazer resumos super coloridos, sentimos produtivos, não é? Porque é fácil, é confortável, mas é um esforço baixo. A verdadeira aprendizagem, aquela que fica, vem do esforço a sério, de forçar o cérebro a ir buscar informação lá ao fundo, sem ajudas. E esta analogia é simplesmente perfeita. Ninguém aprende a nadar a ver vídeos. É preciso entrar na água, sentir a dificuldade, praticar. Aprender não é um desporto de bancada. Temos de estar lá dentro a participar ativamente. Olhar não é treinar. Ok, vamos aprofundar isto. Porquê é que esta abordagem passiva falha redondamente? É porque a metáfora que todos usamos do cérebro ser uma esponja que absorve tudo está fundamentalmente errada e leva-nos a hábitos de estudo que não funcionam. O conceito-chave aqui chama-se carga cognitiva. Pensem na nossa memória de trabalho como uma pequena bancada de cozinha. Só conseguimos trabalhar em 2 ou 3 coisas de cada vez. Se tentamos fazer malabarismos com demasiadas coisas, tipo ver uma aula e responder a mensagens ao mesmo tempo, a bancada fica uma confusão e, no fim, não conseguimos construir nada de jeito. Então, esqueçam a esponja. Pensem antes no músculo. Um músculo não cresce se não o desafiarmos, se não fizermos algum esforço. O cérebro é igualzinho. Precisa de treino, de resistência, para criar novas ligações e ficar mais forte. E isto leva-nos ao ponto central de tudo isto. A aprendizagem a sério tem de ser um bocadinho desconfortável. Parece o contrário do que queremos, não é? Mas é precisamente nesse esforço que a magia acontece. Este é o paradoxo, é fascinante. Ao procurarmos sempre o caminho mais fácil, o atalho, ao fugirmos do esforço mental, estamos na verdade a fugir da própria aprendizagem. O esforço não é o inimigo, é o mecanismo que nos faz crescer. Pensem nisto assim. Quando aprendemos algo novo, é como entrar numa floresta virgem. Não há caminho, é difícil avançar. Mas cada vez que forçamos o nosso cérebro a percorrer esse caminho de novo, ou seja, a lembrar-se da informação, o trilho fica mais batido. Com o tempo, o que era um trilho difícil torna-se uma estrada larga e fácil de percorrer. Muito bem, já percebemos o porquê de as coisas darem para o torto. Agora, vamos às soluções. A parte prática, com ferramentas que podemos começar a usar já hoje para estudar de uma forma que o nosso cérebro realmente entende. Esta é provavelmente a técnica mais poderosa de todas, recordação ativa. Em vez de sermos um balde onde se despeja informação, temos de ser uma fonte. Ou seja, em vez de ler o capítulo outra vez, a ideia é fechar o livro e tentar escrever um resumo do que ficou na cabeça. Ou tentar explicar o conceito em voz alta. Este ato de puxar a informação da memória é o exercício que cria conhecimento a sério, que dura. E a técnica Feynman é uma forma brilhante de pôr isto em prática. Ao tentarmos ensinar algo a outra pessoa, somos obrigados a organizar as nossas ideias. E o teste de fogo é este. Se não conseguimos explicar algo de forma super simples, é porque no fundo ainda não percebemos bem aquilo. Este gráfico diz quase tudo, não é? Ritmo contra intensidade. O nosso cérebro não foi feito para maratonas de estudo de última hora. Ele aprende muito melhor com consistência. Estudar um bocadinho todos os dias é muito, mas muito mais eficaz do que uma sessão de estudo de 10 horas de uma só vez. O segredo é criar um sistema. Não depende da força de vontade, mas de tornar o estudo a opção mais fácil.
Coisas simples, como deixar tudo preparado na noite anterior, reduzem a resistência para começar. Ou criar pequenos rituais, tipo fazer um chá específico antes de começar, que sinalizam ao cérebro: ok, agora é hora de focar. O objetivo é automatizar o processo. Ok, agora vamos subir um pouco o nível da conversa. As técnicas são ótimas, mas o esforço que elas pedem serve a um propósito muito maior. Aprender, na sua essência, não é sobre acumular factos para um teste, é sobre algo muito mais profundo. E este é o ponto-chave. Aprender muda-nos fisicamente. Não é uma metáfora. Cada vez que dominamos uma ideia nova, estamos literalmente a reconstruir o nosso cérebro. Estamos a tornar-nos fisicamente uma pessoa diferente. E esta frase resume tudo na perfeição. Quando abraçamos aquele desconforto produtivo, quando lutamos para entender uma ideia, não estamos só a estudar. Estamos a esculpir uma nova versão de nós, uma versão com novas ferramentas, novas capacidades. E por isso, a pergunta final não é o que é que vou aprender a seguir, mas sim em quem é que me quero tornar. Porque o maior poder da aprendizagem não está no que se sabe, mas na pessoa que nos tornamos ao longo do caminho. Uma pessoa mais curiosa, mais resiliente e, no final de contas, mais capaz.